Alô, alô, você que está em casa, estamos conversando mais um Aqui Pode, o podcast do ICEA. E hoje eu tenho um convidado, cara, que é o convidado. Não é por nada não, mas talvez seja o convidado mais ilustre que a gente já recebeu aqui no podcast. É ele mesmo, Ezequiel, ele é superintendente da educação profissional. Não é isso, Ezequiel? É isso aí, Israel. Obrigado pelo convite, obrigado pelos queridos professores, né, estudantes, me pregaram uma peça, vim aqui visitar a escola, que está linda, né? Como sempre, com os trabalhos, né, aqui transborda vida e atividades, né? Então, eu não poderia deixar de vir aqui. Então, não sou nenhum ilustre, nenhum importante, mas vim aqui contribuir um pouquinho, sabe, tremer um pouquinho nas pernas e dialogar contigo. Cara, conta pra mim. Quem é o Ezequiel? Não o Ezequiel profissional, mas quando foi que você se apaixonou pela educação? Sua trajetória. Como é que foi essa sua trajetória para você chegar até hoje de ser diretor, de ser superintendente e tal? Como foi a trajetória? Rapaz, eu não gosto muito de falar de mim, não, né? Mas, bom, eu sou filho de descendente alemão, né, de imigrante alemão, catarinense. Morei muitos anos, né, em Curitiba. Meu pai é agricultor familiar de colônia alemã, que até mocinho não sabia falar português e vivia isolado na região do Vale do Itajaí, né? E minha mãe é filha de pescador artesanal, também agricultor familiar, da região de Florianópolis, na cidade, né, de Palhoça, e se encontraram, né, e namoraram, etc. Tal, e constituíram família, sabe, em Santa Catarina, né, numa Uhum. uma região que é chamada Planalto Catarinense, a cidade de Lages, e depois a cidade de Otacílio Costa. Então, eu sou de família muito humilde, pobre. Meu pai tem por profissão, né, borracheiro, hoje aposentado, né, e todos nós, irmãos, sempre trabalhamos e estudamos, né, em escola pública, né, e, e é por aí, né, sempre uma lida, uma situação muito difícil, né, como também a grande maioria dos estudantes da Bahia, né, de vários outros cantões, sabe, desse país, né, que todo dia tem que matar um leão para tentar sobreviver. É mais ou menos isso. É, Bom, o meu encantamento, sabe, pela educação, eu penso que ela nasce dos movimentos sociais, né? Desde muito novo, 12 para 13 anos de idade, eu sempre participava, né, não somente das atividades da minha escola, grêmios estudantis, que eram proibidos, né, mas que a gente buscava alguma forma, né, de organização, mas principalmente as lutas em torno da comissão da Pastoral da Terra, as comunidades eclesiais, sabe, de base, né, também começando pouco depois na militância, né, do partido, sabe, dos trabalhadores e movimentos de juventude, né, estadual, local, assim por diante. Mas foram as comunidades eclesiais de base, né, que juntamente com a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que na minha região existia todo um debate em torno, né, de barragens, né, de inundação, na formação de lagos artificiais nas terras dos agricultores, né, de modo geral. E isso tudo predominando, sabe, as questões do grande capital, né, e dos latifúndios, que eram muito grandes, digamos, da época. Então, ela, diríamos assim, que o ato de se descobrir, né, e de se reconhecer enquanto educador, ele é muito mais, né, um resultado de uma caminhada enquanto liderança dos movimentos, né, populares, e que, ao ir me constituindo enquanto sujeito e tendo formação também, né, nos movimentos populares, principalmente nas pastorais de esquerda, sabe, da Igreja Católica, né, na minha região, que era uma conjuntura nacional e até, sabe, de resistência à ditadura militar, sabe, e aquilo que se chamava, né, entre aspas, né, de Nova República. Então, era uma forma de resistência, de luta, de organização da sociedade civil que acompanha a minha geração ali. E penso que desse contexto, dessa conjuntura, é que me faz, então,
né, dar o passo de uma opção muito consciente na área do magistério, Ah, entendi. enquanto educador popular mesmo. Aí você vira professor, certo? Não é que virei É, professor, né? né? Usei um termo. Penso que eu me Se reconheci reconheceu. como professor a partir dos movimentos, e porque também nos movimentos, né, tinha também algumas ações muito significativas, né? Por exemplo, a teologia da libertação, né, que era a base teórica, sabe, de movimento social, né, que estava ligada às comunidades eclesiais de base, ela é constituída, sabe, de, né, uma ação política muito forte, né, que é o movimento Fé e Política. Então, ela tem vários pressupostos teóricos que eram, né, os maiores teóricos da América Latina, à época, ao mesmo tempo, sabe, religiosos, bispos, mártires, né, por exemplo, Dom Oscar Romero, digamos, né, e que lutavam pelas causas, não somente da reforma agrária, mas a denúncia das injustiças sociais, contra a pobreza, né, várias pautas sociais, as lutas pela moradia, sabe, né, pelo emprego, contra a inflação, questionando, sabe, né, modelos autoritários, sabe, de governo à época, né? Ou seja, em síntese, a denúncia em relação às injustiças sociais. Então, o movimento Fé Política era um movimento que eu participava muito e que, em torno, sabe, da pauta religiosa, de temas políticos e religiosos, e em torno também do Evangelho, né, se discutia os problemas do bairro. E com isso, ela estava ligada, né, com essa base teórica, né, de formação, que era da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras, outros temas também significativos. Então, se discutia a moradia, se discutia por meio do método, né, do Paulo Freire, sabe, formas, né, de metodologias de alfabetização e, ao mesmo tempo, de politização, sabe, do povo, né, e de formação mais crítica da juventude. Então, assim, as comunidades eclesiais de base, né, tendo como fio condutor, né, as concepções da teologia da libertação, né, as ações da Comissão da Pastoral da Terra, uma conjuntura, sabe, que acompanhava o lugar onde eu estava, que me coube viver, diríamos assim, né, tudo isso fomentado pelos movimentos da juventude, digamos em nível local, nacional, estadual, né? Então isso foram me formando na militância, nos movimentos sociais, depois partido, sindicato, as militâncias estudantis, então uma conjuntura para poder chegar a esse reconhecimento, chegar e dizer assim, não, então a minha opção é consciente, né, no caso pelas ciências sociais, né, que é o que eu me identifiquei como primeira graduação, depois filosofia, história, gestão pública, outros E aí, cursos, tem, né? você tem quantas graduações? Tenho quatro, né? Uma, à época, não era reconhecida, mas história, gestão pública, ciências sociais, né? Com especialidade de sociologia e etc. Né? Então, assim, depois, pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas. Então agora vamos entrar um pouco no seu trabalho atual. Como é que você descreve a importância da educação profissional no cenário que a gente tem hoje em dia? Pois é, eu fico até. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre essa minha percepção, né? Melhor, talvez, até um processo de escuta, mas não sou de ficar em cima do muro em relação a isso. Olha, eu sou muito crítico e autocrítico, né? Isso eu não estou nem falando a respeito da nossa rede estadual, que tem grandes valores, é só observar esse momento que estamos aqui hoje no ICEA, sabe, brilhante, sabe, dos estudantes e de todos os seus professores, da sua comunidade escolar, né, na síntese, na apresentação, sabe, partilhando trabalhos maravilhosos, sabe, né, em várias áreas. Mas na atualidade, né, a educação profissional ela é a grande queridinha, digamos assim, se numa linguagem mais
mais simples, né, talvez mais jocosa também, em nível nacional. Ela passa a ter um interesse que ele é, ao mesmo tempo, formativo, mas também mercadológico, né? Diríamos que aquilo que as universidades, elas foram de interesse privado, do capital privado, de modo geral, com todo respeito e a ética devida. Né? Lá na conjuntura de FHC e um pouco para frente, né? Porque existia uma represália, sabe, na expansão desse capital privado para os cursos superiores. Havia demandas reprimidas de ofertas pelas universidades públicas, né, poucos locais também de oferta, né, de graduação, de pós-graduação, uma necessidade também de formação, sabe, de profissionais de várias áreas, uma demanda muito reprimida dos cursos de mestrado e doutorado, enquanto programas, né, de pós-graduação e assim por diante. Então, toda uma conjuntura que levou uma mudança, diríamos assim, da legislação nacional, é porque, se fôssemos, sem ser reducionista, tentar sintetizar um pouquinho, estava ligada muito mais, Rael, às universidades, né, ou às faculdades, que elas não tinham um campo de expansão dos cursos e elas estavam voltadas à oferta muito mais local, entenda-se o seu município, o lugar, né, de atuação delas, e elas queriam, com a educação à distância, os cursos presenciais, abrir polos, unidades e assim por diante no Brasil inteiro. Segundo, porque eram as universidades, principalmente federais, que tinham mestres e doutores, né, de modo mais majoritário, né, e também da produção da pesquisa. Então, exigiu-se uma flexibilização, sabe, da titulação para que, né, o capital privado, por meio dessas iniciativas, elas pudessem expandir, né, e, ao mesmo tempo, a facilidade para a abertura de cursos. Então, eu estou utilizando esse exemplo, até como uma analogia atual, para dizer que aquilo que era de interesse maior, no caso, que era a abertura de cursos superiores, né, e que hoje se torna uma grande banalização da oferta, exceto, né, universidades e instituições, sejam privadas ou públicas, né, de qualidade, com seus cursos, de modo geral. Então, o que representou isso, à época, sabe, com interesse, e depois com vários programas, né, como o FIES e outros programas que vinham ao encontro, sabe, dessa proposta, na atualidade, né, quer dizer, a atualidade, com a conjuntura dos últimos 10 anos, ela vem se referindo à educação profissional. Então, a reforma, né, do ensino médio, entre tantas coisas, ela leva exatamente com que agências, bancos, né, iniciativa privada, elas queiram ter também controle, sabe, das propostas pedagógicas, né, de redes de ensino públicas, né, e sejam estaduais, federais, né, mas muito mais estaduais, elas queiram fazer contratos, né, por exemplo, milionários e assim por diante, né, e vendem ilusões, né, que a educação profissional, a qualquer momento e de qualquer forma, ela pode ser feita. É nesse sentido que as redes públicas, né, de uma forma muito séria, como no caso da Bahia, né, com as suas unidades escolares, professores, estudantes e assim por diante, por resistência e por luta, e aí eu faço referência ao estado da Bahia, elas demarcam o espaço, mostrando que há uma historicidade, que é um processo, sabe, de construção da educação profissional, que não há uma forma, sabe, de ficar criando uma pintura da qual não existe, sem problemas, sem dificuldades, sem desafios, mas também com grande qualidade, né, naquilo que é possível, nas unidades escolares, enquanto política pública implantar. Então, de modo mais objetivo, me refiro aos projetos das escolas, né, de aprendizagem, de iniciação à pesquisa, do desenvolvimento das tecnologias sociais, projetos de governo, políticas que se entrelaçam, né, com uma diversidade de bolsas, de alimentação escolar, melhoria, sabe, de infraestrutura nas escolas,
dentro do possível, sabe? Implantação de laboratórios, equipamentos, né? O respeito à autonomia, sabe, das unidades, a autonomia docente, né? A participação das lideranças, sabe, estudantis, várias formas de representação, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os desafios, né? E também com os resultados positivos que tem. Então, eu penso que a educação profissional, há muita coisa a ser dita, né? Mas ela é eu não penso que ela é uma modalidade. Penso que a educação profissional ela supera a dimensão de um modo, né, diferente de conceber a aprendizagem, né, na integração, sabe, do ensino, da educação profissional técnica de nível médio, integrada e articulada à educação básica e à BNCC. Eu penso que ela é um campo, sabe, de saber, de conhecimento, né, quase uma área, sabe, de conhecimento. Penso que ela é uma perspectiva maior de uma oferta, né, e não exatamente de uma oferta no sentido da sua diversificação. E ela é uma proposta desafiadora e, ao mesmo tempo, encantadora, porque ela propicia na educação profissional, né, em que os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, em toda a sua diversidade, em toda a sua pluralidade, né, e no contexto pelo qual eles vivem, assim como os trabalhadores e as trabalhadoras, né, com toda a sua diversidade, eles possam ter uma oportunidade, sabe, de uma formação em que ela tenha um itinerário, sabe, contínuo, mas ao mesmo tempo ela tenha na horizontalidade perspectivas, né, de formação diferentes, né, em que ela trabalhe dentro da visão do sujeito aquilo que se chama uma omnilateralidade e que ela consiga, dentro de princípios quase, né, que a gente vive na atualidade, de resgatados, né, de uma concepção unitária de escola, sabe, mais gramsciana, aí a formação plena, o trabalho com princípio pedagógico, né, princípio educativo, né, a pesquisa como princípio pedagógico, a interdisciplinaridade, uma diversidade de ações que se colocam. Em síntese, o que nós estamos vendo, né, dos alunos de curso técnico de nível médio nessa mostra brilhante que o ICEA está fazendo nesse momento, nada mais sabe, do que essa formação omnilateral, essa formação plena do sujeito, que ao mesmo tempo situa ele na escola, que tem a leitura de mundo, que ao mesmo tempo o habilita profissionalmente, né, que lhe traz, né, a apropriação histórica dos conhecimentos adquiridos por homens e mulheres por meio dos conteúdos que são trabalhados na própria BNCC, né, e que com um ato criativo, sabe, motivado por grandes mestres, que são seus professores, entre outros colegas, né, com a experiência, né, dá a liberdade e a oportunidade de criar e de ser, né, de se constituir sujeito. Então é brilhante, é desafiadora, né? Eu sou suspeito para falar. Você chegou num ponto ali que é justamente o que eu iria falar também, que é essa questão de que a educação profissional ele vai gerar oportunidade, ele vai dar a chance. Eu vou puxar um pouco o gado aqui agora para minha área, eu que trabalho com audiovisual, realmente é interessante, é bonito ver a galera que está aqui fazendo curso de audiovisual, de artes visuais, que tem acesso a materiais que normalmente seria de difícil acesso. Por exemplo, as câmeras que estão gravando a gente, o microfone, esse tipo de coisa para poder trabalhar com o que eles tanto gostam. Então a educação profissional ele vem trazendo isso, né? Vem trazendo a oportunidade de você se graduar, de você estudar o que você quer fazer e quem sabe também, obviamente, não ficar só no técnico. Isso. Isso é bacana, né? Porque esses equipamentos, né, que constituem a infraestrutura, isso há uma intencionalidade, isso é política pública, né? Então Entendi. é uma ação de um governo, sabe, popular,
né, ela tem uma intencionalidade enquanto Secretaria da Educação e não Secretaria da Educação dissociada da escola. A escola é Secretaria da Educação, enquanto uma unidade do órgão, sabe, maior, integrada, né, de modo geral, e que com a sensibilidade, né, não somente dos gestores, que são ordenadores de recurso e que fazem o planejamento, né, para essas ações, mas, acima de tudo, da equipe gestora local, da escola, né, dos seus professores, da abertura, dessa capacidade de ouvir os estudantes, a comunidade, né, os pais, a perspectiva de parcerias, sabe, públicas ou privadas, com os movimentos sociais, né, e assim por diante. Então, isso propicia, né, a gente aplicar bem o recurso, não é isso? Né? A gente poderia, por exemplo, na escola, a direção da escola poderia estar investindo no lugar de uma sala fantástica dessa daqui de podcast que nos permite, né, quantas pessoas nos ouvir e coitado de mim, né, que vou então aí a bola da vez é que Pode você ficar tranquilo que tá né, ótimo. Pode tá ficar ótimo, tranquilo. tá? Eu sei essa conversa de que tá ótimo. E então está propiciando isso. E assim é um laboratório de informática, é um espaço maior enquanto um equipamento de um teatro, é um laboratório de química e física, ou biologia, ou matemática, uma área de linguagens, né? Uma sala, sabe, de ciências humanas, é um equipamento, digamos, agrícola, como um trator, assim por diante, para poder trabalhar. Então, o que há de legal nisso é que esses investimentos, eles ao mesmo tempo correspondem a projetos, né, dos eixos tecnológicos, dos cursos, né, de modo geral, ou projetos, né, de atividade de iniciação à pesquisa, dos professores, ou projetos culturais, né, de modo geral, mas eles trabalham com a transversalidade, com a interdisciplinaridade, né, com a multidisciplinaridade, integrando áreas, eixos, estudantes, professores, e assim por diante. Né? Então, é muito bacana, sabe, quando a gente percebe que a escola caminha nessa pegada. Agora, Ezequiel, a gente percebe que o mundo ele está em constante evolução, né? No caso, os meus avós não sonhavam em ver, os meus bisavós não sonhavam em ver um filme. Os meus pais não sonhavam em falar com alguém que está do outro lado do mundo através de uma mensagem. E assim consecutivamente. A educação profissional, há esse pensamento também de transformá-la em algo, de algo como um ensino EAD, onde as pessoas vão poder acessar esses cursos de onde eles estiverem. Há esse pensamento, pelo menos, mesmo que você não possa falar da secretaria toda em si, mas tipo, você pensa sobre isso? Olha, eu também não pensava, né? Não é só seus avós, de estar aqui nesse podcast falando contigo. Vocês me pegaram de surpresa, não é isso? Nós temos que estar antenado ao desenvolvimento das novas tecnologias, né? Do pensamento científico, e ao mesmo tempo caminhamos no século XXI, não é isso? Então a gente não pode ser anacrônico, até porque é educação profissional e tecnológica, não é isso? Na atualidade, né, o mundo é conectado, praticamente o que seria de nós hoje, sabe, sem um celular. Isso para observar que não é somente o celular, mas os hábitos, as relações sociais, as relações de sociabilidade, né, as formas de linguagem, tudo ela se modifica na atualidade. Às vezes a gente, dentro da própria sala de aula, ou uma sala de professores, ou aqui onde nós estamos, né, de modo geral, a gente não precisa nem ficar criando uma situação hipotética muito longe, no lugar de nós pararmos tudo para olho no olho, como estamos fazendo aqui, né, e conversar, Sim. fazer amigos e assim por diante, o que a gente faz? Eu fico mandando zap para você e você para mim, e a gente curtindo a conversa de um com o outro, assim por diante, quando bastava virar o pescoço e começar a conversar. Sim. Então isso é para dizer que a gente não pode ser anacrônico, sabe? Ao desenvolvimento, né, da inteligência artificial, das novas tecnologias, sabe, das questões cibernéticas, né, da nova dimensão, sabe,
da perspectiva do urbano, né? Mas, ao mesmo tempo, uma leitura crítica da realidade, da desigualdade social, de tantas questões, né, de temas, né, que são tão caros em torno dos direitos, sabe, das pessoas. E o que a educação profissional ela pode transformar, para mim é muito mais secundário, né, o impacto, sabe, material, no sentido mesmo da produção dos objetos, né, ou de qualquer outra tecnologia. O significativo é transformar pessoas, né, e que sejam grandes cidadãos e cidadãs e que, em consequência, pela oportunidade de uma escola pública de qualidade, falo pública porque é o nosso lugar aqui enquanto escola pública, nada contrário em relação às escolas privadas, né, de modo geral, mas enquanto espaço público, que é de todos, né, enquanto uma arena coletiva, sabe, participativa, representativa, sabe, né, e que ela deve ser tomada enquanto uma dimensão de uma escola cidadã, que sejamos cada vez melhores cidadãos e cidadãs. Então, o papel da escola é não somente oportunizar, mas dar todas as garantias ao desenvolvimento dessa potencialidade, né, dos sujeitos, né, e que são os nossos atores e atrizes, os nossos estudantes, professores, né, a comunidade escolar de modo geral, mas estudantes, né, em relevância, e que, a partir dali, como consequência, né, como fruto, sabe? Não gosto muito da palavra resultado, mas como processo formativo, sabe, dos sujeitos, a gente possa, então, nos seus lugares ou de forma coletiva, transformar em torno, né, das lutas, da resistência, assim por diante, um mundo cada vez melhor, né? Agora, cara, pra gente poder encerrar aqui, eu acredito que... Graças a Deus. Chega. Daqui a pouco isso aqui vai virar um livro, né? Eu acredito que tem uma galera que vai assistir que não sabia, né, que você teve essa trajetória, que você veio de família humilde, que você lutou tanto para chegar onde você chegou. Então, você pode agora se tornar também uma inspiração para essas pessoas chegarem, alcançarem os seus objetivos. Então, agora é o seu momento, é o seu momento. Fala para a galera que está assistindo, manda uma mensagem para quem está assistindo naquela câmera ali. Manda uma mensagem para eles falando sobre esse processo, sobre acreditar, sobre estudar, e que é possível sim, mesmo vindo de classe baixa, de origem humilde, se alcançar os seus objetivos. Cada um tem a sua história, as suas dificuldades, né? A gente, quando tem um espaço, né, por exemplo, como agora, em que me sinto honrado pela oportunidade momentânea de estar num cargo e coletivamente, em grupo, poder construir juntos, né, de mãos juntas, com os demais órgãos de governo, as escolas, professores, estudantes, né, contribuir um pouquinho com a educação da Bahia, em particular da educação profissional, né, ela sempre integrada e articulada com a educação básica, né, o ensino médio em particular. Então, quando a gente, depois de muito sofrimento, muita luta, a gente procura quase que, enquanto adultos, simplificar quase que as conquistas e assim por diante. Então, para dizer assim, não vou ficar destacando, né, a vida sofrida ou de estudar, sabe, com saquinho de arroz, com os livros, né, com geada, sabe, a menos de 0 graus, sabe, sensação térmica quando menino, em Santa Catarina, escolinha pequena, né, quase que multisseriado, um pouquinho mais, depois implantando os antigos grupos escolares, né, e depois toda uma trajetória sempre trabalhando, né, até o doutorado, sabe, sem nunca ter recebido bolsa, nada disso, para poder estudar e trabalhar, e sempre a opção primeira da necessidade, né, para depois trabalhar. Então, minha vida nunca foi fácil, né? Já trabalhei em mais de 19, 20 instituições, em tudo que você puder imaginar, desde unidades penitenciárias, aqueles antigos coletivos, cursinhos, formação de professores, os colégios mais burgueses, os mais pobres, universidades,
vários cargos de gestão e assim por diante. E para dizer para né, nossos estudantes, acima de tudo, que não há outra oportunidade, não há uma outra condição, né, de tudo aquilo que nós acreditamos, de valores, não moralistas, mas valores, né, que são essenciais na formação, sabe, de uma pessoa, né, que não passe pela escola. Não há, não há. A escola, ela O berço, o maior, é o berço, é o maior bem cultural que a sociedade já pôde, na verdade, construir, né? E que a nossa juventude, acima de tudo, né, os adultos que não tiveram oportunidade, não porque reprovaram e saíram da escola, mas porque a escola não os entendeu e aí os excluiu, né, o tempo todo. E que a gente passa a ter uma responsabilidade muito grande, sabe, no caso da Bahia, de estender as políticas públicas de uma forma muito inclusiva, né, por direito, nunca por assistência, de modo geral. Então, dizer isso, né, que não há outra perspectiva fora da escola, né, que é a escola pública, que a gente tem que ter orgulho, né, porque é a grande oportunidade, né, que o filho dos pobres, sabe, né, e não somente os pobres, no sentido do direito universal a qualquer pessoa que ela possa ter acesso, ela propicia exatamente, né, esse conjunto de bens culturais, mas ao mesmo tempo ela propicia, né, a possibilidade de que daqui você possa ter uma profissão, um curso superior, um mestrado, um doutorado, ou mesmo que você queira se identificar com a formação técnica que a escola tem, né, mas que seja um excepcional técnico, que você se encontre na profissão, sabe, e que você tenha melhores oportunidades em um lugar do sol, né? Então eu diria exatamente isso, em síntese, estude, né? Estudar, 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 estudar. Não há outra possibilidade que não seja escola. Escola no sentido amplo do termo, não somente a escola de educação básica, né? Até a universidade e da mesma forma as escolas populares. Muito obrigado, Ezequiel. Foi um prazer te ter aqui. Igualmente. É um prazer ter vocês também. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse podcast. Eu acredito que ele foi muito rico. Então você vai poder aprender bastante aí assistindo. E também não se esqueça que tem alguns podcasts que já saíram antes e que vão sair após dele. Então se inscreva no canal e a gente te espera numa próxima aqui no Aqui Pode.